Convidamos a todos para assistirem agora, ao vivo, o painel Meeting, o atual cenário da mobilidade elétrica com os nossos palestrantes. Olá, muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos ao vivo agora aqui em Curitiba, são 18 horas mais 13 minutos. Estaremos dando sequência agora no nosso debate, daremos aí o início ao debate do painel Meeting Move, o atual cenário da mobilidade elétrica, deste que é o segundo Fórum Move edição online. Nós contamos nesse debate com a participação dos seguintes palestrantes, as seguintes autoridades que estão conosco aqui. Senhor Paulo Roberto Maisonave, da ABVE, senhor Raul Beck, do CPQD, mestre Raul Beck, do CPQD, a senhora Maria de Fátima Rosolém, também do CPQD, e o senhor Marcelo Souza, que é da Fibra do Brasil, né? Estão conosco aqui, além do Carlos Evangelista, que é o presidente da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, ok? Antes de continuarmos este nosso debate, temos algumas informações para passar aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando neste exato momento. Deslizando o mouse na tela que está assistindo, né? A transmissão, é possível visitar os estandes dos nossos patrocinadores na feira virtual do segundo Fórum Move, o Fórum Internacional de Mobilidade Urbana e Veículos Elétricos, edição 100% online. Ali, amigo internauta, você pode visualizar todos os estandes de forma interativa, acessar as redes sociais das empresas patrocinadoras, você pode também assistir os vídeos institucionais, além do que acessar catálogos de serviços e produtos aí e falar diretamente com o assistente via WhatsApp. Basta você passar o mouse por cima do stand e acessar todo esse conteúdo. Aproveite essa oportunidade para conhecer os nossos patrocinadores, amigo internauta, acesse agora a feira virtual. Bom, eu passo a palavra agora ao nosso moderador, o moderador desse debate que tem como tema aqui o Meeting Move, tão esperado, o atual cenário da mobilidade elétrica, o nosso Raul Beck do CPQD. É com você, mestre, fique à vontade. Muito obrigado, PC. É uma honra estar aqui com essas feras para poder debater um pouco sobre o atual cenário da mobilidade elétrica no Brasil e no mundo também, né? Fátima, Marcelo, Paulo, Carlos, é um imenso prazer estar compartilhando com vocês esse momento. Os internautas certamente vão ter bastante informações vindo dessas feras todas, tá? Bom, eu sei que hoje vocês já participaram, já debateram, eu assisti várias apresentações, inclusive de vocês, tá? Excelentes, mas tem uma temática que dentro desse atual cenário da mobilidade elétrica, eu gostaria que vocês trouxessem, em rápidas palavras, como vocês veem a mobilidade elétrica no Brasil hoje. Tá? Pinceladas. Cada um de vocês colocar uma rápida colocação. Vamos começar, Marcelo? Bom, vamos lá. Cenário muito incipiente, fabricantes gradativamente, como a FIMER, entrando no mercado, muito produto vindo de fora, muito estudo a nível de pesquisa e desenvolvimento de softwares de gestão de rede, de softwares de faturamento, soluções de compartilhamento de veículos, o chamado car sharing. Então, o cenário nesse exato momento é um cenário inicial de várias frentes. Frentes de equipamentos e tecnologias, frentes de tipos de serviços e frente de soluções tecnológicas na parte de TI. Então, está todo mundo criando as bases do que precisa ser feito para esse mercado efetivamente começar a acontecer. De certa forma, por um lado, a pandemia ela atrasou esse processo, mas, por outro lado, essa pandemia permitiu que algumas empresas que estão se organizando, estão se estruturando, tivessem mais tempo para se estruturar para uma retomada e para esse mercado começar efetivamente a deslanchar. Entendi. É como se o Brasil estivesse começando a engatinhar na parte da capacitação, de criar uma cultura, um conhecimento para poder começar a atuar de modo efetivo nesse novo mercado, nesse novo paradigma que está surgindo.
Sim, criar toda a base tecnológica, toda a base de serviço. Até desde coisas assim, por exemplo, vai ter o veículo elétrico. Como é que você capacita a mão de obra da concessionária da ponto de vista de serviço para consertar um veículo elétrico? Então, você tem toda uma série, você tem toda uma base, que ela está acontecendo nesse momento, e você precisa solidificar essa base para permitir que em cima dela seja construído o mercado. E esse é o momento em que nós estamos passando agora. Eu entendo que isso passa mesmo por uma parte de formação toda. A gente tem que transformar um pouco a nossa academia para ela preparar os profissionais para esse novo mercado. Talvez a Fátima pudesse falar um pouco rapidamente sobre essa parte. Tá? Nossa, eu estava aqui aguardando, esperando para poder falar essa parte, porque complementando aí o que o Marcelo falou, bem colocado, né? Eu vejo um movimento agora da academia, das universidades, em oferecendo cursos, inserindo esses tópicos na graduação, na pós-graduação, mestrado também, muitos alunos, né, procurando esses temas para fazer pesquisa nisso, e cursos sendo formatados para atender, para a gente ir preparando essa mão de obra. E acho que do que a gente está acompanhando isso desde o início, eu fico feliz em ver como as coisas de alguma forma estão avançando. Então, nós estamos avançando, apesar de uma velocidade bem menor do que a gente deseja, ou quem está em outros países, mas estamos avançando, né, nesse sentido da mobilidade elétrica também. Legal. Eu vejo que a academia é um papel muito importante, tem um papel muito importante nessa parte da formação cultural do país para ele estar preparado para atuar nesses mercados. O Paulo, como a BVE, também deve ter uma visão dessa parte da mobilidade elétrica no Brasil, como é que a gente pode rapidamente dizer o que você sente dentro da BVE que está acontecendo com a mobilidade elétrica no Brasil. Estamos crescendo? Obrigado, Raul. Em resumo, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, olhando a transição energética, formulando políticas, trabalhando para o desenvolvimento tecnológico e econômico, para a criação de um mercado sustentável, duradouro e adaptado para essa nova realidade. A BVE procura juntar todos esses ideais, essas empresas, para criar um mercado efetivamente correto dentro da mobilidade elétrica. Eu acho que esse que é o nosso papel e esse cenário que eu vejo no Brasil, no momento. Legal. E, Carlos, como a BGD, como é que o sistema energético vê o crescimento da mobilidade elétrica no Brasil? Oi, Paulo. Oi, Raul. Boa tarde, tudo bem? Cumprimento todos os colegas aqui. A gente vê com bons olhos, evidentemente, né? Hoje as coisas acontecem muito rápido. Quando você está num caixa comprando um produto, ele já é obsoleto. Já tem outro lá no laboratório sendo desenvolvido, só esperando o momento certo para ingressar no mercado. Eu fico contente, né, que a academia esteja treinando os profissionais para o futuro. Energias renováveis, na minha época, eu me formei em 89, já faz alguns anos. Chamava energia alternativa, não chamava energias renováveis. E era uma matéria optativa, a gente fazia se quisesse. Normalmente o mais louco fazia, né? Quem achava que um dia energias renováveis ia ser importante no planeta, fazia lá optativa, ou talvez porque achava que fosse a matéria mais fácil. Hoje em dia isso já está em todos os currículos, pós-graduação, doutorado, mestrado. As coisas acontecem muito rápido e também acontecem no mercado. Se a gente olhar 10 ou 20 anos para trás, muitas das empresas que fazem parte do nosso dia a dia nem existiam, tirando, sei lá, a Google e a Amazon, que existiam no século passado, a Google deste século, mas Netflix, YouTube, Uber, Tesla e vários e afins que fazem parte desse dia a dia foram inventados recentemente. Mobilidade elétrica, a mesma coisa, é uma coisa que existe do século retrasado, muito antiga, mas agora está começando a fazer parte cada vez mais das nossas vidas. Índice de penetração baixíssimo, posso até fazer uma analogia com geração distribuída, 84 milhões de consumidores, a gente tem somente 320 mil pessoas com geração distribuída no Brasil. No Brasil, a mobilidade elétrica está começando também, o que mostra um índice de oportunidades gigantesco em todas as áreas, né? 47 milhões de veículos, por volta de 20 mil carros elétricos. Só falando de carro, se a gente, sem esquecendo todo o resto que envolve mobilidade elétrica. Um futuro
enorme de possibilidades pela frente. Somos privilegiados. Na verdade, você está tendo um déjà vu, né, Evangelista? Desde o começo dos sistemas fotovoltaicos no Brasil, que você pegou 2011, 12, incipiente ainda e crescendo, você está vendo a mesma coisa acontecendo agora na área da mobilidade elétrica no Brasil. Isso, a resolução norma 482 é de 2012, mas eu tive a sorte de viver também o boom de telecom. Eu estava lá no mercado de telecom quando teve a privatização. Então, a gente saiu lá de Telesp, Telege, Telemig e outros para milhares de empresas e produtos e serviços na área de telecomunicações, que é o que é hoje. Mas esse crescimento no Brasil, ele, na verdade, a gente tem esse crescimento vegetativo, mas a gente vê que o mundo, de um modo geral, está num ritmo muito mais acelerado nessa expansão, talvez por outras necessidades que talvez a gente não tenha no momento, mas que, de algum momento, a gente tem que pensar em eficiência energética de qualquer forma. Eu gostaria que o Marcelo pudesse falar um pouco sobre as visões que ele tem do cenário mundial, como é que isso está acontecendo lá fora, tá? Como é que a gente pode estar se inserindo sem ser o rabo do foguete que só pega a coisa quando já aconteceu. Na verdade, o que acontece muito no mundo hoje em dia, o tempo em que uma tecnologia surge lá fora e ela aparece aqui no Brasil, esse prazo está cada vez mais curto. Às vezes é quase que instantâneo. Algumas empresas, globalmente falando, de setores diversos, elas muitas vezes lançam uma tecnologia lá fora ao mesmo tempo que ela lança no Brasil. Então, o cenário nos últimos anos tem mudado bastante. De certa forma, nós, no lado de energia renovável e no lado de veículos elétricos, nós estamos usufruindo da experiência dos outros. O que deu certo, o que deu errado, as políticas públicas que funcionaram, as estratégias privadas que funcionaram. Então, a gente tem a possibilidade de olhar para fora, porque esse mercado lá fora ele já começou um pouco antes do nosso. Então, os mercados um pouco mais maduros, se é que dá para se chamar desse jeito, porque é um mercado novo em qualquer país do mundo, mas os mercados que estão um pouco mais à frente dos outros, eles começaram de fato a se tornar significativo, 7 anos atrás, talvez? 5, 6, 7 anos atrás é quando começou a ter o embrião ali das primeiras vendas, nessa nova fase dos novos veículos elétricos, os Teslas da vida, Nissan Leaf. Então, você tem aí um período que ele vem de 2010 para cá. O Nissan Leaf ele entrou no mercado americano em 2010. Então, nós falamos 10 anos atrás que o primeiro carro dessa nova leva ele começou a ser efetivamente muito, muito vendido. Então, faz com que a gente... Hoje, eu acredito que nós temos uma vantagem nesse aspecto. Nós estamos olhando para fora, já vendo o que funciona e o que não funciona lá fora. E essa curva de adoção, eu comentei há pouco, essa curva de adoção ela é uma curva exponencial. O cara que compra o carro elétrico hoje, 98% dos proprietários de carro elétrico, eles renovam por um outro carro elétrico. Então, a gente está naquele início daquela curva em que essa base ela vai aumentando, quem renova, renova por um outro carro elétrico, entram novos consumidores e chega a um determinado ponto que entra naquela curva exponencial. Então, assim, é um mercado, eu não tenho dúvida que ele vai crescer e a gente está tendo o privilégio de olhar lá fora as soluções, ver o que a gente pode tentar aplicar e desenvolver as nossas próprias soluções aqui no Brasil. Entendi. Paulo, a BVE vê da mesma forma essa vantagem competitiva, digamos, da gente estar enxergando primeiro o que está acontecendo lá fora, para poder filtrar e tirar o que tem de melhor nisso aqui para o Brasil? Total. A gente acredita muito nisso, a experiência dos associados no exterior e o conhecimento local, né? O Brasil tem uma série de variáveis importantes, específicas e que são vantajosas para a introdução da mobilidade elétrica. E tivemos exemplos parecidos com esse momento na geração renovável, onde aprendemos com os erros lá de fora e criamos um marco regulatório muito favorável no Brasil para a inserção de energias renováveis. E isso está acontecendo na mobilidade elétrica, com empresas fazendo os investimentos corretos, nos locais corretos, sem uma grande competição do ponto de vista ruim para o setor, onde há uma grande quantidade de empresas
colocando qualquer coisa no mercado, a gente está indo com muito planejamento, trabalhando junto ao setor público e principalmente aprendendo o que acontece lá fora, né? Então, por exemplo, o setor de transporte pesado, a eletrificação do setor de transporte pesado, a gente pode muito, conhecendo as experiências que foram feitas em outros países, trazer para o Brasil como grande oportunidade a eletrificação, principalmente dos ônibus e caminhões no Brasil. Então, a BVA está bem antenada com relação a isso e trabalhando junto ao governo para criar essas condições para o desenvolvimento da mobilidade elétrica. Legal. Que, na verdade, quando a gente fala de mobilidade elétrica, muitas vezes se associa imediatamente só com um carro, o veículo leve, o veículo de passeio, né? Mas a mobilidade elétrica, principalmente no Brasil, vai muito além disso, né? A gente tem que pensar nas máquinas pesadas, tem que pensar nas máquinas agrícolas, mineração. A maior parte dessas máquinas estão indo todas para o... Mineração já é elétrico por natureza, né? E a mobilidade urbana como um todo, desculpa, Raul, mas a mobilidade urbana como um todo, a mobilidade individual, né? Ela também está sendo eletrificada de forma até mais silenciosa, mas a introdução do patinete elétrico, da bicicleta elétrica, até do monociclo, então, são vários associados à BVA nesse setor. E é um setor complexo, né, que exige... A tecnologia anda muito mais rápido, né? A quebra de paradigma é mais rápida, as mudanças de cultura do transporte. E agora, com a pandemia, você sabe que houve um aumento do transporte individual, né? Então, muita gente está se locomovendo de forma individual, seja a pé, seja de bicicleta, ou num veículo individual de mobilidade elétrica. Então, também são importantes esses modais para uma grande cidade, por exemplo. Sim, com certeza. A Autodata acho que publicou, foi semana passada, uma pesquisa que foi feita recente agora, o setor de inteligência, a divisão de inteligência da Globo, fez uma pesquisa com, acho que 1.500 entrevistados, e se constatou, em período antes da pandemia e pós-pandemia, uma inversão, que as pessoas estavam dando preferência a ir para o transporte coletivo. E agora eles estão dando preferência para ir para o transporte individual. Questão de segurança, acredito. Cada um querendo olhar no seu bem-estar, na verdade, né? É um dado interessante. Outro dado interessante, que também a Autodata publicou semana passada, foi que a retomada das vendas de veículos elétricos e híbridos esse ano já superou todas as vendas do ano passado. Tá? Então, tudo que foi vendido ano passado, até setembro, já foi superado. E, pela primeira vez, acho que a gente chegou a 1%, no mês passado, 1% das vendas de veículos elétricos e híbridos no mix global de veículos leves e comerciais. Eu estava pensando aqui, no mês passado também, não sei se vocês assistiram o Battery Day lá do Elon Musk, da Tesla. Ele fez algumas revelações fantásticas de que ele pretende, em 3 anos, reduzir pela metade o preço das baterias. Tá? Então, aquelas projeções de que em 2025 a redução dos preços das baterias colocaria os veículos elétricos ao mesmo preço dos veículos a combustão, sem nenhum incentivo. Isso ele já está jurando que vai acontecer em 2023. Tá? Fátima, as baterias vão evoluir tão rapidamente assim? O Musk está jogando as fichas ou está trocando? Que essa inovação, né, em parte de bateria já vem acontecendo a pesquisa nos novos materiais, né? Então, o que ele já está falando aqui já são pesquisas que estão correndo há muito tempo. Hoje a gente já tem chegando no mercado as novas gerações de baterias de lítio, que se reduz a quantidade de cobalto, aumenta a quantidade de níquel, manganês. E a própria Tesla também tem a bateria à base de níquel, cobalto e alumínio, reduzindo o cobalto também, pondo outras blendas. E também eles estão mexendo na parte do material, do que a gente chama do eletrodo negativo, adicionando junto com o carbono um pouco de silício. Isso aumenta também a questão da autonomia, né? Então, a busca aí, eu até estava hoje dando uma olhada em materiais que saíram de patentes e quais são as inovações,
Então, em termos de células da bateria, né, estão pesquisando muitos eletrodos, positivo e negativo, porque é mexendo nesses materiais que se consegue maior densidade de energia, que isso quer dizer maior autonomia. E as empresas que mais estão fazendo essas inovações se concentram no Japão, na Coreia e um pouco na China. E são as grandes empresas, Panasonic, Samsung, LG, que estão apostando nisso. Então, o Marcelo falou bem aqui, né? Ao mesmo tempo que você vê uma tecnologia, você já tem outra sendo pesquisada e bateria nunca teve tanto. Aqui, a bateria tem um tempo de maturidade, né? Então, as baterias que já vão chegar agora, não é que começou a pesquisar hoje, já está pesquisando há um bom tempo, se busca isso, aumentar a densidade de energia, aumentar a segurança, redução de custo, e o custo vai conseguir com volume. Inclusive, é interessante que essas baterias que estão sendo pesquisadas aqui, a mobilidade elétrica está impulsionando essa busca, né, dessa tecnologia, mas elas vão também servir para outros mercados, como o mercado de storage. Então, isso tudo, né, vai ganhando maior escala. É muito interessante como, é claro, você tem uma bateria que as condições de uso para mobilidade é muito mais drásticas do que uma para estacionária, para storage. É claro que aquele produto com algumas modificações vão servir para outra aplicação também, então você ganha também, o outro mercado está introduzindo. E eu só queria, Raul, destacar uma coisinha também. Quando a gente fala de mobilidade elétrica, a gente também tem o start-stop, micro-híbrido, que isso pode-se usar bateria chumbo ácido. E a bateria chumbo ácido também, é uma tecnologia bem antiga, mas ela também está tendo muita inovação, justamente para poder competir com o lítio. Então, eles têm pesquisas, né, e tem um colegiado, um consórcio de fabricantes, de universidades que estão pesquisando para fazer com que a bateria dure mais, tenha maior vida útil, que consiga durar mais, e também que ela aceita maior quantidade, maior correntes, né, tanto regenerativa como na recarga, né, também, né. Então, esse mercado tem impulsionado, é uma verdadeira... O que aconteceu com a bateria, gente, foi uma verdadeira revolução. E a bateria chumbo ácido era muito antiga, de 1849. Então, essas tecnologias vieram para romper paradigma de bateria e trazer muita inovação, muito aprendizado, muita coisa aí que está acontecendo. Isso. Na verdade, os primeiros veículos elétricos lá no final dos 1800, começo do 1900, eram movidos com baterias chumbo-ácidas, né? Sim. Aí o problema é que ela não evoluiu tão rápido quanto agora o pessoal está fazendo os estudos, os avanços para poder tornar essa tecnologia também aplicável em algumas soluções de microhibridização, né? Exatamente. Mas certamente, você falou muito bem, as pesquisas todas que são feitas no desenvolvimento das baterias para a mobilidade elétrica, elas certamente se refletem para beneficiar outros setores, como a geração distribuída. Os sistemas de storage, que vêm cada vez mais ganhando espaço no mundo, estão sendo beneficiados fortemente pelo desenvolvimento das baterias para veículos elétricos. Tá? E a gente já tem várias experiências acontecendo aqui no Brasil também, né, Carlos? Nessa linha, Carlos, a gente vê que está havendo uma tentativa de se criar algumas políticas públicas também, não sei se você tem acompanhado, está tramitando um projeto novo na Câmara para reduzir ou eliminar a IPI de produção de veículos elétricos no Brasil, tá? Reduzir a 50% a produção de veículos híbridos no Brasil, ou seja, a gente sente que está começando a haver um movimento buscando trabalhar um cenário de políticas públicas, tá? O que você acha que deveria ser feito nessa área de políticas públicas? Como que você enxerga isso? Essa área é uma área bastante interessante e rica de falar sobre políticas públicas. Antes, só comentando sobre baterias, a evolução das baterias, nós de geração distribuída vemos isso assim quase que com êxtase, porque isso vai mudar completamente o mercado de geração distribuída, o mercado elétrico no Brasil e no mundo. As baterias cada vez mais têm caído de preço e cada vez mais a densidade delas tem aumentado. Isso é ótimo.
vai ser uma solução em tanto, também para os carros, e estará nas residências também. Referente a políticas públicas, existem vários projetos tramitando na Câmara para mobilidade, para veículos elétricos, e alguns prevendo subsídio, outros prevendo incentivo, né? Só não podemos confundir as duas coisas. Subsídio é uma forma de apoio monetário, dinheiro, que é concedida normalmente para uma entidade, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, no sentido de fomentar o desenvolvimento. Tem que ter começo, meio e fim, né? Já incentivo, normalmente está relacionado com incentivos fiscais. Não são sempre fiscais, mas muito relacionado com incentivos fiscais. Medidas que excluem total ou parcialmente um crédito tributário, por exemplo. E aí a gente pode falar de IPI, ICMS, vários outros incentivos, né? Por exemplo, existem incentivos de ICMS na compra de equipamentos, de IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor, até de IPTU, né? IPTU é um imposto municipal, mas existem projetos, eu li projetos em que associam a determinadas ações, seja com geração distribuída, seja com veículo elétrico, a descontos de impostos municipais. IPTU, Imposto de Transmissão, normalmente está relacionado com IPVA e IPI. Uma coisa importante, hoje é crime no Brasil falar de incentivo e subsídio, né? Tudo que... eu vou até falar mais baixo aqui, porque criminalizou, por diversos motivos, e eu estou falando isso no bom sentido, incentivos fiscais ou subsídios fiscais, porque nós estamos com diversos problemas na área de subsídios e incentivos. Nós estamos querendo cortar os subsídios e cortar os incentivos. E aí vem a grande pergunta, eu posso eliminar totalmente? Não é prudente retirar-se totalmente subsídios de determinadas áreas. Evidentemente que sempre a nossa área é a mais importante, as pessoas têm tendência a achar que a área dela é importante que se mantenham subsídios ou incentivos fiscais, e que a outra área pode começar os cortes antes da nossa área. Eu acho fundamental isso vir com políticas públicas. E nessa sua pergunta foi excelente, porque as políticas públicas devem definir quais são os setores, quais são as áreas que vão trazer desenvolvimento para o país, desenvolvimento do ponto de vista social, do ponto de vista de empregos, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, e que vão proporcionar à população e, consequentemente, para toda a nação, para todo o país, benefícios reais que todos vão pagar por esses subsídios e incentivos, que no final a conta vai ser distribuída entre todos nós. Em minha opinião, em todos nós. E que todos se beneficiam também, né? Todos vão se beneficiar. Então, a grande pergunta é qual setor eu vou escolher para dar subsídio e quais serão, quantos serão e quando eles iniciarão, quando eles acabarão. Evidentemente, por tudo que nós temos falado, visto, a área de mobilidade elétrica é uma área fundamental para se desenvolver e ela traz, sobre todos os aspectos, e eu estou cercado de especialistas que podem trazer todos os benefícios que a mobilidade elétrica, desenvolvimento e tecnologia nesse setor podem trazer para o país. É uma área fundamental, até para nós sermos competitivos. Acho que, se eu não me engano, depois me corrijam, metade dos veículos elétricos hoje estão na China, quase metade. Então, se nós quisermos concorrer, nós temos que rapidamente se desenvolver nesses setores. Então, é fundamental, é uma área muito importante para que tenha subsídios e incentivos adequados ao pleno desenvolvimento desse segmento no Brasil. Legal, Carlos. Obrigado. Aí eu já vou aproveitar essa deixa e vou jogar uma granadinha ali para o Marcelo. Marcelo, na sua opinião, já é ou quando você acha que vai ser interessante comprar um veículo elétrico ou híbrido no Brasil, financeiramente falando? E depois eu vou distribuir essa pergunta para todos. Eu vou dividir essa resposta assim, cenário pandemia e exclui a história da pandemia. A pandemia ela complicou um pouco esse trabalho, né? Porque diminuiu o volume de lançamentos. Ou seja, antes da pandemia você ouvia mais fabricantes, mais montadoras projetando para lançar veículos ou elétricos ou híbridos no mercado brasileiro. Com a redução das pessoas, as pessoas estando em casa, diminuiu a necessidade de mobilidade, diminuiu o volume de carros vendidos. Diminuiu de maneira global. Veículos elétricos cresceu, como você mesmo já pontuou, mas de uma maneira global, a indústria automobilística ela reduziu, né? E, por outro lado,
como tem muita coisa, tem um fator aí, câmbio muito forte no híbrido, no elétrico, com a disparada do dólar, isso fez com que o preço desses carros eles subissem bastante. Então, nós falamos tem fabricante, tem montadora que lançou no final do ano passado e estava vendendo um determinado veículo sedã híbrido a R$120 mil antes da pandemia, esse mesmo carro recente estava R$150 mil e com uma projeção de novos aumentos. Então, assim, a pandemia ela gerou uma distorção momentânea. Mas se eu tirar o fator de pandemia, ou seja, volta ao dólar a um ponto normal, os mais montadores lançando novas opções, gerando concorrência de híbrido, de elétrico, eu diria que passa a ser uma questão de poder aquisitivo. Se o cara tem poder aquisitivo, a hora é agora. Mas ele vai comprar logo. Uma coisa que eu comentei no outro painel é que o carro elétrico tem payback. Assim, você pega aquela diferença, assim, o carro é um carro extremamente tecnológico, ele tem computador de bordo. Então, se você pega aquele carro compacto com aquele mesmo nível de tecnologia que aquele carro tem, pega um equivalente dele à combustão, o equivalente dele à combustão, mesmo sendo um carro compacto, ele não é menos de R$80 mil. Porque ele é um carro que tem muita tecnologia embarcada. Então, você pega um carro de R$80 mil contra um carro de 130, 140. Nossa, uma senhora diferença. Mas aí eu tenho economia de PVA, eu tenho economia da energia, do combustível que move o carro, eu tenho economia de manutenção. Então, aquela diferença ela se paga no período X. Então, não é mais aquela questão da paridade. A paridade é relativa. Então, a partir do momento em que a diferença do carro entre a versão a combustão e a versão elétrica daquele carro se pagar num período em que, por exemplo, eu encaixo um financiamento, acabou, ficou viável. Eu não preciso esperar chegar à paridade. Então, não adianta você, a paridade vai ser 2025, de repente, 2021, já posso comprar o carro elétrico, porque aquela diferença ela se paga na própria economia que eu vou ter com o próprio veículo. Então, passa a ser muito mais uma questão de ter o poder aquisitivo para comprar, você ter o dinheiro para comprar, do que qual é o momento. Então, assim, neste momento, ele já é um momento interessante, excluindo o fator pandemia, ele já é um momento extremamente interessante se a pessoa tem poder aquisitivo. Isso só tende a melhorar esse cenário. Vai melhorar sobre todos os aspectos. O custo do carro vai cair, o custo de essa diferença, essa economia entre a versão elétrica e a versão a combustão, ela vai aumentar, vai baixar esse payback, se tornando cada vez mais viável adquirir um veículo elétrico, um veículo híbrido. Legal, obrigado, Marcelo. Maisonave, Paulo, mesma ideia? Vou juntar algumas coisinhas aqui para os nossos ouvintes, né? 6 das 10 principais causas de morte em grandes cidades no Brasil estão relacionadas diretamente ou indiretamente ao trânsito e à poluição devido aos carros a combustão. A gente está botando isso na conta, Marcelo, né? O estresse, acidente de carro nem se fala, mas coração, tudo relacionado a você olhar numa cidade onde existe um transporte quase que individual, com um escapamento, um motor a combustão, um escapamento soltando gases de efeito estufa, né, e nocivos à população. Eu continuo acreditando que a gente vai achar engraçado, ou os nossos filhos ou nossos netos acharem engraçado, que existiam carros que soltavam fumaça cinza ou preta no meio da cidade. Isso tem que ser levado em consideração. Eu não acho que carro seja investimento, carro é custo. Eu acho que no futuro a gente vai sair desse transporte individual de alguma maneira, não sei qual. Talvez a mobilidade elétrica pública, coletiva ou individual, que é muito mais eficiente, é 6 vezes mais eficiente do ponto de vista energético que o carro a combustão. Então, em teoria, ela começa a se viabilizar economicamente como transporte individual, coisa que o carro a combustão não conseguiu. Ele é um meio de transporte, mas ele não é viável economicamente, ele é um custo. Mas, comparado ao que a gente tem hoje, a mobilidade elétrica tem sim a função, e o metrô fez isso, e o trem fez isso, de tornar viável economicamente, dentro de um custo total de aquisição da infraestrutura, ficar eficiente de forma econômica e
considerando como cidade, vendo os custos de saúde, os custos de todos os custos associados de uma grande cidade, você fecha essa conta rapidinho mesmo e se torna viável. Legal, legal. Bem lembrado essa questão da saúde pública, né? Eu estava assistindo uma das apresentações hoje durante o dia e eu me lembro de que alguém projetou uma informação de que quando foi inaugurado o Rodoanel em São Paulo, só o fato dos caminhões pesados deixarem de circular nas marginais reduziu 10% o índice de internação de pessoas por problemas respiratórios, de vasculares, tá? Então, é um impacto muito grande a poluição dos meios de transportes sobre a população, principalmente de grandes metrópoles como São Paulo, Rio, todas as grandes cidades que sofrem desse problema em silêncio, muitas vezes sem saber o que está acontecendo, né? Então, a população acaba sendo uma vítima inocente de uma coisa que tem solução. Pode-se melhorar o transporte público, pode-se partir para uma mobilidade elétrica consciente e reduzir grandes problemas de saúde pública. Não sei se a Fátima quer comentar um pouco também. Eu quero comentar também que se a gente não pensar só em carro, né, a gente pode pensar em bicicleta elétrica. Hoje mesmo, eu, por exemplo, hoje estou indo aqui no interior de São Paulo. Quem é de Campinas fala que sai de Campinas, vai para o interior, sabe? Campinas não é interior. E aqui a gente já vê, né? A gente vê por aí, a gente vê muita bicicleta elétrica também chegando, né? Então, você já vê que são valores menores, né? Do poder de você comprar e que está chegando aí. Então, eu acho que a questão do carro mesmo, né? Como já citou o Marcelo e o Paulo, você tendo mais ofertas, né, o preço vai diminuindo e também as novas gerações, gente, vem com uma pegada muito maior dessa questão ambiental, que é importantíssima, né? A questão das emissões, a poluição. Então, você vê as novas gerações muito preocupadas em fazer um consumo muito mais consciente, né? Em questão ao meio ambiente. Então, eu acho que tem tudo para esse modal também ser inserido em maior proporção. Né? Bem lembrado, Fátima. Puxando o Marcelo, na verdade, tem mobilidade elétrica para todos os bolsos, né? Esse é um caso interessante. Tá? Então, quem pode, compra um top, aquele super luxo, ou vai ao nível da moto, da scooter, do patinete elétrico. Então, realmente, a mobilidade elétrica tem para todos os bolsos. Carlos, algum comentário sobre... Já comprou seu carro elétrico? Olha, eu gostaria muito de comprar, mas essa é uma pergunta de marketing. Né? O quanto o carro elétrico me seduziu. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro elétrico. Aliás, desculpa, quando eu comprei o meu primeiro carro, foi em 1989, um Passat. O único problema é que era um Passat 79. Era um carro que já tinha 10 anos. Eu ficava mais tempo embaixo dele do que em cima andando. Eu entrava pela porta de trás porque as laterais não abriam. E o que motivou eu comprar o carro? Mobilidade. Eu precisava me locomover e precisava de um carro. Já quando eu comprei meu primeiro computador, foi bem diferente. Eu precisava de um computador o mais avançado possível, que era do trabalho. Ele era voltado para o meu trabalho. Então, eu não tinha muita opção de escolha de novo. Só que, em vez de ser pelo fator financeiro, foi pelo fator tecnológico. Hoje em dia, muitas coisas estão em discussão, né? A nova geração, nem propriedade eles querem ter mais, né? Tem muito compartilhamento, poucos pensam em comprar carro, até mesmo em tirar a habilitação. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Marcelo, do ponto de vista de paridade. Eu acho a paridade fundamental, muito importante mesmo, porque a gente escolhe, com a paridade uma vez atingida, eu vou ter que comprar o carro, ou nem que seja para criar uma empresa de compartilhamento de veículos. Eu só vou comprar o carro elétrico se eu fizer uma análise financeira e ele for mais vantajoso do ponto de vista financeiro que um carro a combustão. Esse é o primeiro drive que vai me levar a comprar o carro elétrico. É muito importante a paridade. Por que eu estou falando isso? Baseado na minha área. Na nossa área, a gente tem uma pesquisa
as pessoas que vão atrás de geração distribuída ou de energias renováveis. Todos nós, sem exceção, somos muito preocupados com o meio ambiente, com a sustentabilidade, porque isso é fundamental, inclusive para gerações seguintes. Isso é uma coisa primordial para a evolução da humanidade como um todo, dos 3 pilares da sustentabilidade. Mas o que deu em primeiro lugar na pesquisa do Datafolha sobre por que as pessoas investem em energias renováveis é o preço. Eu quero economizar na minha conta de energia, eu quero pagar menos a fatura, a conta de luz. O número 2 estava a sustentabilidade. Sem querer comparar, porque nós estamos falando de uma coisa muito nova, acredito que a tendência das pessoas para o carro elétrico pode ser a mesma coisa. Todos nós queremos, eu pelo menos, é quase que um objeto de paixão, né? Um carro elétrico, com todas as evoluções tecnológicas que têm inseridas e ainda com toda a sustentabilidade que ele traz junto, que é tudo que eu defendo há anos. Só que, do ponto de vista financeiro, em 2022, pode ser antes ou pode ser depois, a comparação ainda perde para o carro a combustão. E agora que caiu o barril de petróleo no mundo inteiro, ficou mais longe ainda a paridade. Isso vai atrasar um pouco o processo, mas ele é irreversível. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que contar para os nossos filhos que os carros soltavam fumaça. Assim como a gente fala que a carruagem tinha que os cavalos na frente lá puxando. Não tem como fugir. Respondendo a sua pergunta, Raul, para finalizar, quanto antes eu puder comprar um carro elétrico, se eu vier a comprar, eu vou comprar. Tornou-se objeto de desejo já. Mas eu acho que esse desejo você vai satisfazer e bem antes do que você esperava, tá? O Musk está prometendo que em 2023 ele já vai ter um carro que não é o Model S nem o Model 3, mas um modelo compatível com os novos tempos, que vai estar na faixa de $25 mil sem subsídio. Hoje o mais barato está $38 mil. Então, a $25 mil a gente já tem um carro bastante competitivo para o usuário comum de qualquer veículo médio nacional. Tá? Ótimo. Tem chance. Vamos esperar chegar aqui também, né? O Brasil sempre tem um delay também para fazer essa coisa acontecer, fora o câmbio, que também é outra coisa que a gente precisa ver como se trabalha nesse país. Bom, o PC já está me olhando meio de lado, querendo saber quanto tempo a gente vai ficar batendo papo aqui também. Não sei como é que está nosso tempo aí, PC. Eu acho que a gente pode fazer aí, de acordo com a nossa produção, as considerações finais aí, começando com você, mestre Raul Beck, e aí você comanda as considerações finais, a gente pode encerrar. O papo está tão gostoso aqui que eu confesso para você que eu não vi o tempo passar, rapaz, né? Sensacional, assunto pertinente, essa verdadeira seleção de craques fazendo essa explanação para nós, com um tema muito atual, que é o cenário da mobilidade elétrica, mas o nosso tempo aqui é curto, né? Então eu peço que você comece aí, Raul, pedindo aos nossos palestrantes as suas considerações finais. A gente vai até às 19 horas, temos 5 minutos, podemos daí encerrar aqui em alto estilo esse nosso painel, ok? Ótimo, obrigado, PC. Para mim é uma satisfação, um prazer estar aqui com esses colegas, esses amigos maravilhosos, trocando ideias, tá? Eu e Fátima, a gente, desde 2004, 2005, a gente já persegue essa história de mobilidade elétrica no Brasil, tá? Então, já vão 15, 16 anos que a gente espera e faz todos os movimentos possíveis para que a coisa aconteça no Brasil. E a gente vê que está chegando o momento realmente que vai acontecer. Deve ser mais ou menos como o boom que o Carlos Evangelista viu acontecer nos sistemas de geração fotovoltaica. A gente está com essa expectativa de que nos próximos pares de anos aí deve acontecer mobilidade elétrica. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, conversando sobre mobilidade elétrica, e esse é um mundo que realmente, como o PC falou, a gente fica fascinado de conversar sobre isso. Então, eu agradeço a companhia de vocês, tá? Agradeço a FRG também, ao PC, ao Thiago Fraga, Thiagão, e muito obrigado por estar aqui, agradeço a presença também de todos. Marcelo? Bom, agradeço o convite, agradeço a todos aí os panelistas, o pessoal da assistência. Para o pessoal da assistência, mobilidade elétrica faz parte da transição energética, ou seja, nós estamos num momento, numa história de transição energética. Existe já aquela famosa frase de que
A idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Quando se fala do fim do petróleo. E aí eu costumo complementar dizendo que o início do fim da era do petróleo já começou. Então, nós estamos vivendo uma transição energética e a mobilidade elétrica faz parte dessa transição energética. Muita gente que está assistindo esse painel são pessoas que estão assistindo esse evento com olhar de empreendedor. Tá, onde é que eu vou ter oportunidade de negócio nisso? Então, vai ter oportunidade em fornecimento de equipamentos, instalação de equipamentos, em soluções de software, de gestão de frota, de manutenção. Então, você tem todo um trabalho a ser feito em absolutamente todas as áreas. É um setor completamente novo a ser explorado, em que ainda tem tudo, de certa forma, a ser feito, embora muita coisa já esteja sendo feita. Tem todo um leque de oportunidades e é um setor que realmente vai ser associado à parte de geração distribuída, ou seja, ele tem uma dobradinha ali com a parte de energia, associada com a geração distribuída, esse setor ele vai caminhar junto. Legal. Obrigado, Marcelo. Paulo? Agradeço a oportunidade, agradeço Raul e Fátima, porque o zero ou pouquíssimo que eu sei de bateria devo a vocês. Estou quase um veterano aí com vocês, conversando e aprendendo sobre mobilidade elétrica. Deixo umas mensagens de alento também, de esperança para todos nesse setor de mobilidade elétrica. No desenvolvimento do setor de renováveis, tinha uma pergunta que se faziam: o que vai acontecer com os empregos no setor de óleo e gás? Peguem os números, o setor de renováveis no mundo emprega muito mais que o setor de óleo e gás hoje em dia. Há espaço para todos, é um movimento silencioso, é uma transição energética, é uma revolução, mas uma revolução baseada em alicerces, em pilares fortes, sustentáveis, tecnológicos, inovadores, mas em prol de tudo que a gente tem falado no mundo sobre desenvolvimento sustentável global. Então, a mobilidade elétrica, assim como a eletrificação de várias coisas que a gente tem visto no mundo, ela serve justamente para a gente desenvolver de forma sustentável o mundo. E a BVE, como associação, agrega grandes empresas, médias e pequenas, convida todos a conhecerem e a participarem, para ajudar a gente a, principalmente, divulgar e comunicar dessa forma a mobilidade elétrica como solução ou parte da solução para esse desenvolvimento sustentável. Obrigado a todos, obrigado à FRG e a todos os palestrantes, foi um prazer estar com vocês todos. Obrigado, Paulo, foi um prazer estar contigo também. Carlos? Obrigado, Raul. Bom, eu fiquei muito feliz de participar desse painel, dessa mesa. Eu confesso que eu tinha olhado rapidamente e eu vi lá o moderador ia ser o Becker. E eu não conhecia, né? E na hora que eu vi que era o Raul, me deu até frio na barriga. O Raul e a Fátima são um dos maiores especialistas em storage do Brasil, talvez do mundo. E aí eu comecei a falar, bom, estou perdido, né? Raul, Fátima, do outro lado o Marcelo e o Paulo, que entendem tudo do assunto. Falei, eu vou ter que dar o máximo, mas eu fiquei feliz. Eu me sinto privilegiado de participar nesse painel com vocês. São profissionais que eu conheço já há algum tempo. Todos vocês eu admiro bastante. Eu acho que a gente é duplamente privilegiado de trabalhar no setor de energias, além de energia, porque ninguém fica sem energia, né? Sem energia a gente voltava ao tempo da carruagem, né? Não é nem do século passado, do século retrasado. Nós somos triplamente privilegiados, porque além de energia a gente trabalha com energias renováveis. Tudo que nós fizermos vai impactar o nosso mundo e as próximas gerações. Eu agradeço por tudo que eu aprendi, olhando as apresentações que vocês fizeram durante o dia, eu estou acompanhando desde o começo. E quero deixar uma mensagem para as pessoas que estão ingressando, os que estão assistindo, que estão ingressando agora e vendo, que esse setor que a gente trabalha hoje é um dos setores mais promissores do mundo. Assim como o Paulo falou, é o que mais gera emprego. Já passou petróleo e gás, segundo o relatório do IRENA, Instituto Europeu, desde 2017. Então, a gente tem tudo. A faca e o queijo na mão, né? Apesar de não ter nada a ver com queijo, a gente tem tudo nas mãos. Eu acho que o Brasil tem condições de sair de um mero coadjuvante para ser um protagonista nesse setor. E nós temos os profissionais, nós temos o mercado, estamos tentando fazer as políticas públicas, eu acho que a gente tem um excelente futuro pela frente. Agradeço
a todos vocês pelo tempo disponibilizado para nós falarmos. Obrigado, Carlos. Foi um prazer estar com você aqui também. Tá? Você sempre tem coisas novas para nos contar, para nos ensinar o tempo todo. Tá? Muito obrigado por estar conosco. Fátima? Bom, eu queria agradecer o Tiago por mais uma vez estar tendo a oportunidade da gente estar participando aqui desse importante fórum, pelo PC, e pelos palestrantes, debatedores, o Paulo, o Carlos, o Marcelo e o Raul. Como vocês falaram, foi um papo tão gostoso, gente, passou muito rápido, né? Acaba rápido, né? E a gente sempre está aprendendo, então isso é muito legal. E eu também quero reforçar que essa área a gente tem que ter um olhar de oportunidades. Muita oportunidade, muita coisa nova, então, como falou, soluções de hardware, software, a parte de inteligência, de algoritmos, né, todos embarcados, né, que vão ter preditivos, então, tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa sendo feita, mas também tem muitas oportunidades também, e é muita inovação, e eu também me sinto privilegiada de estar tendo essa oportunidade, né, de estar trabalhando com tudo isso, estar aprendendo muito, sempre estou aprendendo com vocês aí, tô na luta, né, a gente não tem ninguém, né, a gente tem que lutar para conseguir, e estamos à disposição, então obrigada mesmo, gente, pela oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês, sempre aprendendo aí, eu sempre falo que a gente participa de uma coisa, mas a gente participa, mas a gente ganha muito, né, de aprendizado. É assim que a gente gira, né? Então, obrigada mesmo. Parabéns para todo mundo. Ok, Fátima, obrigado. PC, a palavra é toda sua agora. Ok, mestre Raul, muito obrigado. Senhoras e senhores, eu agradeço em nome do grupo FRG Mídias e Eventos pela participação nesse debate que teve o tema o atual cenário da mobilidade elétrica, uma verdadeira aula sobre o assunto pertinente, com esta verdadeira seleção de craques. Muito obrigado a todos que participaram conosco, Paulo, da ABVE, obrigado, grande mestre Raul, do CPQD, a Maria de Fátima também, do CPQD, o Carlos Evangelista, presidente, muito obrigado pela presença, enaltecendo o nosso trabalho aqui nesse fórum, e o Marcelão Souza também, sempre conosco, agora da FIMER do Brasil aí, o nosso muito obrigado. Eu quero só fazer um registro aqui aos nossos internautas, que durante o nosso debate nós recebemos muitas perguntas aí para todos os palestrantes. Como o nosso tempo é curto, é escasso, e o papo estava muito gostoso, essas perguntas serão direcionadas a todos eles, e assim que possível, elas serão respondidas aí, né, por todos os nossos palestrantes, ok? Agradecemos também a todos que estão nos seguindo e compartilhando o evento nas redes sociais, os internautas. Para você que ainda não está nos seguindo, nosso Instagram é Fórum Move FRG. Nosso Facebook é Fórum Move e ali você pode acompanhar todas as informações e novidades dos nossos eventos. Compartilhe você também, @Fórum Move FRG. Eu quero lembrar aqui também a todos que nós temos aí pessoas conectadas no Brasil e no mundo, incluindo Estados Unidos, República Dominicana, Argentina e Bolívia. Aqui no Brasil, nós temos pessoas acompanhando o nosso trabalho, o nosso debate, no estado do Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e, claro, também aqui no estado do Paraná, né? Segundo o Fórum Move, edição online, é hoje um dos principais eventos de mobilidade urbana, carros e veículos elétricos da América Latina. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos os internautas, esta verdadeira seleção de palestrantes que aqui esteve conosco. Muito obrigado. Amanhã nós retornaremos com o segundo dia do segundo Fórum Move, o Fórum Internacional de Mobilidade Urbana, Carros e Veículos Elétricos, evento 100% online. Se estivéssemos no evento presencial, eu diria assim, né? Um bom passeio na cidade que estão hoje, né? Um bom jantar a todos e amanhã nós continuaremos. Então, como estamos todos online, todos estão em suas cidades, um bom descanso a todos vocês. Retornaremos amanhã. O nosso muito obrigado, ok? Valeu, obrigado, meus queridos palestrantes. Até amanhã. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, PC. Tchau. Grande abraço, pessoal. Valeu, gente.